da Prefeitura de Brusque, e o André Bósio, que é diretor de Planejamento Urbano, para falar sobre uma marca que a Prefeitura alcançou de maneira significativa desde a implantação do portal GeoBrusque, que em novembro agora de 2023 foi lançado e teve até esse instante 100 mil consultas prévias de viabilidade que foram realizadas por cidadãos, profissionais e empresas. O número, que hoje chega a cerca de 155 consultas diárias, a média, reflete o crescimento urbano do município e a consolidação do sistema como peça estratégica para o planejamento da cidade, utilizado aí por vários segmentos que trabalham nessa área, né? Engenheiros, pessoal que trabalha na área que trabalham com imobiliário, pessoas que desejam que desejam resolver o seu problema relacionado ao seu imóvel, né? Enfim, pessoas que querem de fato acessar esse instrumento para exercer a cidadania. Quando você está regulamentado, quando você está dentro da lei, você está utilizando-se da cidadania para exigir do próprio poder público. Por isso, a chegada aqui dos nossos convidados para falar desse instrumento, dessa ferramenta. Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia a todos, bom dia. Obrigado pelo convite. Vir falar do portal de GeoBrusque aqui para nós é uma grande honra. Tudo bem, André? Tudo certo, bom dia a todos. Assim como a Camila falou, é um grande prazer falar dessa marca que a gente atingiu, de um instrumento aí que está sendo bem importante, muito utilizado por todos. Bom, na realidade vocês dois e a equipe começaram isso, né? Lá em 2023, ou seja, 2 anos atrás vocês iniciaram. Então fala desse início, como é que surgiu essa ideia? Evidentemente que surgiu de um problema, de uma necessidade. Sim. Essa é uma solução, mas como é que foi a implantação e até chegar nesse ponto que nós temos esse número expressivo aí de acessos? Então, nós temos o GeoBrusque desde o ano de 2018, já viemos algumas vezes aqui falar, né, sobre todas as ações de geoprocessamento que estavam ocorrendo na cidade. E em 2023, com a finalização de algumas contratações mais específicas e de um portal web, nós começamos então a estruturar esses dados do nosso município, tanto para uso interno no início do ano, né, André, com com algumas secretarias bem envolvidas já com a gestão territorial, e no fim do ano, quando nós já tínhamos consolidado todos esses dados, nós conseguimos então disponibilizar amanhã, 26 de novembro, o portal faz 2 anos, então a gente conseguiu disponibilizar essa consulta prévia. Essa consulta ela é feita com base em dados produzidos por várias secretarias. Então tem dados que são lá da Secretaria da Fazenda, do Planejamento, nós temos dados que falam sobre a Secretaria de Obras, Defesa Civil, temos várias informações lá dentro, e a partir disso a gente começou a construir então um serviço. Ele é um portal que nós temos disponibilizado as informações, onde você consegue visualizar esses dados, né, esses desenhos, esses mapas, e ele também sai um relatório gratuito. Esse relatório é uma consulta de viabilidade, inicialmente foi pensada para fins de construção. E anteriormente ela fazia, você quando precisava desse documento tinha que ir lá no setor de planejamento urbano, demorava um prazo de 7 dias úteis para emissão e tinham custas. Então hoje, com essa estruturação que nós fizemos do portal GeoBrusque, você consegue emitir essa consulta de viabilidade. A gente brinca que passamos de 7 dias para 7 segundos. Então ela sai de forma gratuita e em 7 segundos. E quando nós começamos a disponibilizar essas informações, a gente percebeu que ela tomou uma proporção muito maior do que só essa consulta de viabilidade de construção. Então, hoje, nessa consulta e no portal, você tem várias informações sobre o seu imóvel. Eu estava vendo aqui, eu quero fazer uma pergunta, uma curiosidade. Sim. Esse portal do georreferenciamento, né? Eu tenho visto aqui que todos esses bairros têm esse georreferenciamento no site, né? Inclusive dá para ver por aí. Por que o Jardim Maluche não tem georreferenciamento? É porque ele parece um branco aqui. Não sei, pode ser uma... Não, eu acho que deve estar só. Porque o mapa que está aparecendo no portal de viabilidade, ele é o mapa do plano diretor.
que é onde Entendi. vai sair os índices urbanísticos. Então, E como o Maluche tem um plano diretor próprio, então ele... Não. Como a forma de zoneamento do Maluche Entendi. não é uma mancha, e sim o sistema viário do Maluche, Entendi. dependendo da rua tem um índice diferente, ele ficou um gap branco, mas Entendi. se tu aproximares vai aparecer as ruas com cada cores que seriam as zonas. E né? o ganho de tempo para se fazer isso agora com esse sistema público assim aberto? Eu queria que você pudesse dar um exemplo prático. Por exemplo, a pessoa quer ter essa consulta e vai nesse sistema. Qual é o ganho de tempo que a pessoa tem? Então, como eu falei, antes essa consulta ela demorava 7 dias e tinha que aguardar. Uma semana e tinha que aguardar o procedimento. Hoje são 7 segundos. Foi automático. É rápido, hein? Você pode tanto navegar pelo mapa, né, e já selecionar o imóvel para retirar a consulta prévia, ou se você tiver a informação da inscrição imobiliária, você já acessa diretamente o seu lote, né, o seu imóvel e retira. Ali na lateral do site também tem as camadas que você consegue clicar e desclicar. E daí você vai conseguindo ver as informações aparecendo. E também conforme vai dando o zoom, né? Algumas informações vão aparecendo para não ficar muito carregada, né? Então essa é uma imagem lá de 2022, que foram desses serviços que nós fizemos. Ela é uma qualidade muito boa, né, André? Ela tem uma precisão de 9 centímetros. Então nós também já estamos disponibilizando as informações, tudo que é produzido dentro da secretaria ou lá dentro da prefeitura, referente a essas camadas que estão disponibilizadas, automaticamente elas vão para o portal. Então, se você verificar os lotes, eles têm lotes, quando vai dando um zoom assim, ele tem lotes que tem a linha preta e tem lotes que tem a linha azul. A gente classificou essa diferenciação para identificar já para quem está fazendo uma consulta ou lá para dentro da prefeitura, os imóveis que já têm referenciamento na matrícula. Então, assim, quem tem que buscar alguma referência já sabe que aqueles lotes ele já tem algum tipo de georreferenciamento. Inclusive tem uma função que vocês conseguem fazer a medida também, né? De uma rua, de uma área com a regra aqui. Sim, tem algumas ferramentas interativas ali, né? Que você consegue fazer a medição. E como tem essa qualidade, né? Você consegue fazer com precisão. Eu acho que o que é importante também a gente salientar é que em relação ao direito urbanístico e todas as regras, né, que uma cidade possui em relação ao seu território, elas são sobrepostas aos imóveis. Então, nós temos diversas restrições, obrigações, direitos e possibilidades mesmo que estão sobre a minha propriedade. E anteriormente, no passado, para eu saber quais eram todas essas obrigações e direitos que incidiam sobre o meu imóvel, eu precisava ir até a prefeitura, apresentar a matrícula, um rol de documentação, um analista, né, um arquiteto, um engenheiro dentro da CEPLAN fazia uma análise da documentação mesmo arquivada para saber quais eram essas restrições, quais eram as possibilidades, isso tudo feito por um ser humano, né? Isso demorava em média 7 dias úteis, com um custo de R$20 de emolumentos. Hoje, com toda essa juntada de informações, restrições e obrigações do território dentro de um sistema de informação geográfico, que é o que a gente chama de SIG, né, esse nosso GEL, a gente já consegue isso de forma automatizada. Então, essa é a mudança de paradigma. A gente conseguiu pegar tudo aquilo que estava de forma física dentro da prefeitura e informatizar isso num sistema computacional. E aí sim a gente conseguiu automatizar a emissão dessas informações de forma instantânea. Eu acho que esse é uma mudança assim, de paradigma que Brusque, em Santa Catarina, foi uma das primeiras cidades a implantar esse sistema. Sim. E isso é muito orgulhoso pra gente. E agora a gente vê uma tendência de todas as outras cidades de Santa Catarina estarem implantando também isso. Na medida em que o tempo vai passando, esse aperfeiçoamento das informações, eles tendem a ser refinados. Isso que é interessante, porque ele é público. Sim. E ele é contributivo, né? Ele é colaborativo. Então as pessoas, não só os técnicos dentro da prefeitura, podem colaborar com as informações que ali estão, mas principalmente, por exemplo, o mercado imobiliário ajuda muito, né? Na planta genérica de valores. Então, assim, você tá falando, desculpa, você está falando que alguém de fora pode alimentar ele ainda não está na fase de ter já uma comunicação direta, mas no próximo ano, lá, porque hoje está estruturado, né, a estrutura do geoprocessamento, o setor
a chefia de geoprocessamento ela está vinculada à Secretaria da Fazenda, Sim. que é quem lida direto com os lotes, né? Nós fazemos lá a parte da edição dos lotes e das edificações. A partir do próximo ano, a gente está estudando já por meio do própria ferramenta que nós utilizamos do GEO para fazer contestações ou para informar algum erro. Esse é um passo futuro que já está sendo utilizado, mas o que aconteceu muito com a disponibilização dos dados, né, André? Eles ligavam lá na prefeitura, eu olhei o meu lote aqui, não está no lugar certo. Por quê? Porque esses mapas que a gente tem aqui, eles estão espacializados, eles são sobre uma base georreferenciada, mas ele não quer dizer que o imóvel é exatamente ali, é uma representação do que nós tínhamos lá naqueles mapas antigos, que nós até, ano passado também, é um dos marcos importantes que nós tivemos, a gente fez a entrega daqueles mapas antigos, físicos, lá para a Casa de Brusque, porque hoje a nossa gestão, ela é pelos dados espaciais. Então, se um contribuinte encontrar alguma informação que não está correta do seu imóvel, né, o posicionamento, alguma informação assim, pode entrar em contato com a Secretaria da Fazenda, a gente faz uma abertura com a entrega de documentação, disponibilização de documentação, algum mapa, alguma coisa assim, a gente faz a correção. A partir do momento que fez a correção na nossa base interna, já vai estar disponibilizado na base externa também para consulta. A pessoa precisa cadastrar? Precisa fazer um cadastramento aqui? Eu percebi aqui que pede e-mail e uma senha. Para fazer a solicitação de protocolo, né? Não, porque tem uma consulta prévia. Consulta prévia não precisa. Não precisa? Não, a não consulta precisa. prévia, ela não precisa de nada. Só precisa da localização do imóvel, né? Daí tu clica em cima da geometria do seu imóvel e já... Ela vai ficar laranjinha e depois vai pedir um CAPTCHA ali, né? E daí dá uns 7 segundos e ela já sai. O bom é que ele está em construção ainda. Eu digo construção, ele está em atualização Ele sempre. é evolução constante. Ele é evolução constante. Assim como o território ele está em constante evolução, né? Sim. O sistema que informatiza justamente as informações físicas do nosso território, consequentemente, vão estar em evolução constante. Eu acho que uma coisa que é importante a gente deixar bem claro e ressaltar a importância, né, Camila? É a questão da integração entre as secretarias. Exatamente. Sim. Porque a gente está falando sobre um cadastro territorial multifinalitário. Então, são multifinalidades dentro de um mesmo cadastro. Então, por exemplo, nós temos finalidades da saúde, que são integradas à mesma base cadastral. Nós temos as finalidades tributárias, né, Camila? As finalidades de planejamento, plano diretor, legislação urbanística, o que pode e o que não pode construir, o que é, né? Qual o número máximo de pavimentos que a gente sempre fala. Informações de infraestruturas estratégicas, as próximas infraestruturas projetadas já estão ali, já espacializadas. Muitas delas internamente, né? A priori internamente, depois de validadas porque a gente também tem que ter esse cuidado com o que a gente vai disponibilizar ao público, para que aquela informação seja de fato uma informação consistente, né? Então, passa-se por um refinamento dessas informações e a partir desse refinamento a gente disponibiliza. Mas essa integração entre os órgãos e essa cultura da gestão pública de geoespacializar mesmo as suas demandas dentro de um mesmo sistema, eu acho que também é uma mudança de paradigma para a gestão pública nesse caso, né? E é uma construção que, como foi comentado, a gente vem fazendo lá desde 2018, 2023, com a disponibilização, né, André? A gente iniciou com algumas secretarias produzindo dados. Esse ano a gente já teve uma nova recontratação de sistema, parte de licitação, e tivemos a feliz surpresa, né, que tivemos muitas secretarias interessadas em fazer integrações e automatizações, como nós temos hoje da consulta prévia. Então, a gente percebe também que essa evolução ela é uma entrega que ela tem muito impacto na população, mas para ter esse impacto na população, ela primeiro gerou um impacto lá dentro da prefeitura, né? Isso. Então, hoje a gente tem várias secretarias que não produziam dados, mas hoje nós já temos mais de 27 projetos, ou seja, 27 ações que estão ocorrendo ali com informações de diferentes secretarias. Nós temos mais de 250 usuários internos consumindo e produzindo esses dados. Então, realmente é um marco é uma mudança de paradigma da gestão. Porque hoje, tudo que acontece dentro do município, existem estudos que demonstram que 85% das ações que ocorrem por parte do município, elas podem ser espacializadas. E é isso que a gente busca, né? Agora, essas secretarias que alimentam esse espaço, né? É proporcional também? Como é que funciona? É algo em sintonia? Por exemplo, Secretaria de Obras, Defesa Civil,
que em qualquer momento uma vai precisar da outra, né? Sim. Existe essa alimentação dos dados, essa utilização por parte, ela é equilibrada, é alinhada com as demais, ou vou lá, eu trabalho na secretaria, o secretário pede que atualize, ou que faça essa colocação de informações. Eu preciso avisar as demais secretarias ou não? O que acontece? A gente, até foi uma ação que nós fizemos lá em 2022, né, André? Muito até importante. virou artigo que nós apresentamos agora num congresso. Nós fizemos uma conscientização com a prefeitura, né, com as secretarias, principalmente com as secretarias envolvidas diretamente com a gestão. Nós fizemos uma definição de competências. Então, cada secretaria ela pode consumir e consultar dados de todas as secretarias. Porém, somente quem vai editar uma camada é quem tem a competência de editá-la. Exemplo, hoje os lotes, que são a parte lá do cadastro tributário, quem faz a edição, todos consomem, todos visualizam, é tudo compartilhado. Mas quem faz a edição, identifiquei alguma situação irregular, manda lá para a Secretaria da Fazenda. Assim como ocorre lá com os logradouros. Todos têm as informações compartilhadas e têm o acesso. Eu tenho dúvida se essa área é pública ou se não é, se essa via está correta. Nós podemos visualizar, mas a edição ou a confirmação dessa informação, ela é do planejamento urbano. Então, essa definição de competências nos auxiliou bastante para construir esse projeto bem estruturado. Eu acho importante lembrar isso, porque eu tô me situando, porque a gente tem às vezes, algumas pessoas aqui até ligam aqui na rádio, que enquanto talvez uma inconsistência do georreferenciamento da área aqui, da área mais assim, alguma coisa de metros, né? Eu até estou repetindo, mas eu acho que é importante trazer isso. Não quer dizer que o que está no site seja a letra fria, mas se as pessoas têm alguma dúvida aqui, 10 metros para cá, 10 metros para cá, ou às vezes até alguma edificação, eu estou falando para efeitos de IPTU, pode procurar fazer um recurso que isso aí pode ser modificado. Pode. Assim, a qualidade da nossa base, ela é muito boa, né? A questão, assim, da aferição, da medição. Porém, como eu disse, para a parte de lotes, a gente fez uma representação que é feita em todos os lugares, né, André? Não existe um georreferenciamento de todas as cidades. Então, essa parte de lotes, ela pode realmente estar representada de uma maneira incorreta. E o cidadão tem todo o direito de fazer. Só que daí, para fazer esse questionamento, dele tem que trazer as contraprovas para a gente, né? Eu tenho um mapa que já foi feito por um profissional, eu tenho esse levantamento aqui, daí a gente faz as verificações. Tem também como chamar uma visita presencial, de repente? Sim. Pode. Caso hoje nós tínhamos grande parte dos nossos protocolos, tínhamos muita produção de protocolos, né, referente a esses questionamentos. Hoje, grande parte deles a gente já consegue fazer toda a solução via geoprocessamento, mas em caso de dúvida a gente sempre faz uma visita no local. E daí faz a representação conforme a visita, né? Mesmo estando diferente do que está lá na foto, se houve alguma demolição de uma edificação, algo nesse sentido, a gente consegue editar sim. Eu estava aqui dando uma olhada nos números e esses 100 mil, mais de 100 mil consultas nesses 2 anos, né, Camila e André? E eu fiz uma conta rápida aqui, dá mais ou menos aí 4 mil e pouquinho por mês, se a gente for fazer uma conta, né? Que é um número expressivo, né? E aí juntando por dia, aí dá em torno de 130, 150 mais ou menos a média, né? Existe um período que vocês registraram o maior volume de consultas? Ou um período do ano, assim, que, essa é uma época em que se tem um registro maior de acessos para fazer a consulta? Eu acho que a gente teve 2 períodos bem específicos. Só para deixar claro, 4 mil tu falasse por mês, né? Eu fiz um cálculo de cabeça aqui, mais ou menos. A gente fazia 1.000 por ano. Olha, diferença. De 1.000 por ano para 4 mil por mês. E no primeiro dia que foi lançado o portal, deu 1.000 consultas. 1.000 consultas. Olha só. 1.000 consultas. E daí outro momento importante também foi quando nós tivemos a alteração do plano diretor ano passado, que daí mudou vários índices, né? Saímos assim de 200 para 1.500 por dia. Por dia. E toda vez que que existe uma modificação na legislação que impacta diretamente o imóvel, os números já são exponenciais.
Assim, a gente percebe muito isso por conta do mercado imobiliário, né? Os corretores de imóveis, eu pelo menos tenho essa impressão de que o mercado imobiliário é um dos nichos de mercado que mais utilizam e que mais se beneficiam das consultas prévias, porque até então existia todo um tempo, um lapso em que o corretor, para entender o que poderia ou não poderia fazer naquele lote para ele vender para o cliente dele, ele tinha que ir lá na Ceplan, esperar uma semana para entender, e nisso, né, na negociação, né, isso já é um tempo gigante. Então, hoje ele está ali na sala dele, no computador dele, na frente do cliente, já sai todos os parâmetros urbanísticos, as possibilidades que ele pode ou não fazer naquele lote. Então, assim, sempre que houver uma modificação numa restrição ou numa possibilidade ou num direito que incide no lote, a gente vai ter acréscimos, assim, do dia para a noite. Não, e aí veja, aquela questão, eu estou pensando que você falasse sobre essa diferença do número de consultas. Antes era uma ferramenta difícil, estamos na dúvida, vamos lá fazer a consulta, leva esse tempo. Agora não, já entra no site e já resolve. Sim. Exatamente. E muitas pessoas nem, principalmente os cidadãos que não tinham certo conhecimento, nem sabiam o que era uma consulta prévia. Hoje a gente já percebe que existe uma disseminação dessa informação, vamos dizer assim, uma incorporação desse tema na vida do cidadão comum, né? Que não tem conhecimento técnico na área ali e que atua, né? É simplesmente uma pessoa que quer saber o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer aqui. Ou o meu vizinho, né? O que ele pode e não pode. Sim. A gente foi agregando também funcionalidades nessa consulta, nesse relatório, né? Então, hoje, como nós temos todos esses dados espacializados, quando você tira essa consulta, você já tem lá, o que é muito comum solicitado no registro de imóveis, né? Consulta de perímetro urbano, de perímetro. Então, tirando a consulta prévia, ele já faz toda uma sobreposição, né? E você já tem ali, meu imóvel é urbano, meu imóvel é parte rural ou parte urbano. Ele já está na área, o parcialmente rural, né? Então, essa informação também foi automatizada. Outras informações que saem, nós temos a nível de município, né? Nós temos análises de curva de nível dos imóveis, qual que é a topografia. Então, essas informações também saem na consulta. Então, você já consegue ver ali qual que é o índice, o grau de inclinação do seu imóvel, né? Então, essas informações, elas foram sendo acrescentadas ao longo do tempo. E esse que é o legal, né? A evolução. Ele é um documento adaptável. Isso. Se meu imóvel está numa área de risco, se não está, exatamente. Muito importante, né? Então, a gente tinha a projeção inicial era para ser essa consulta de viabilidade de construção, mas hoje nós temos até outras consultas que vão ser implementadas, né, André? Se quiseres falar um pouquinho ali da... Um próximo passo, assim, que a gente vê a necessidade aqui no município é não só a consulta prévia de construção, que é a atual aí de localização de imóvel, mas a consulta prévia de viabilidade empresarial. Para saber se eu posso abrir esse determinado tipo de empresa aqui ou não. Né? Quais atividades que eu posso exercer nesse local. Isso ainda na nossa consulta de construção, que é específica para a construção mesmo da obra, ela ainda não traz. Ela traz os índices ali do plano diretor, mas como um anexo. A tabela de usos como um anexo. Então a pessoa tem que ir ali, clicar no anexo, vai abrir e ela vai ter que meio que interpretar. A gente quer automatizar essa informação por meio da consulta de viabilidade empresarial. Então, por exemplo, eu quero abrir uma empresa no bairro X e a minha empresa vai ser constituída lá no CNPJ por esses quinais, né? Essas atividades aqui. Então, eu vou selecionar essas atividades que já vão estar pré-selecionadas, todos os quinais já vão estar ali só para eu clicar e selecionar, e a consulta vai me sair se aquele uso é permitido, proibido ou permissível naquele local. Então, isso é uma mudança muito drástica também, porque hoje, para eu tirar uma viabilidade empresarial, eu já preciso ter a minha empresa constituída, eu preciso estar em fase de constituição da empresa, a minha contabilidade tem que entrar com um protocolo na prefeitura de viabilidade, passar por toda uma questão de viabilidade e muitas vezes é indeferido. E eu já fiz todo um investimento, toda uma programação empresarial para me instalar naquele local e aí lá na frente, quando eu for constituir a empresa, fechar meu CNPJ, ela é indeferida. Então a gente quer informar isso aos cidadãos de forma prévia, né? Então é uma outra mudança assim que vai ser, acho que tanto quanto a consulta
pelo crescimento econômico e empresarial do nosso município, que é um exemplo no estado, eu acho que essa é uma das consultas que também vão ser um marco no município. Me perdoe se vocês responderem, que eu estava aqui entre responder e o pessoal aqui, mas talvez responderam essa pergunta que eu vou fazer agora. E perdoe a ignorância se já foi feito. Lembra do caso da transportadora do Jardim Maluche? Que nós tivemos o pessoal reclamando se podia, se não podia. O cidadão, ele tem acesso já, ou ele pode ter acesso para saber, de repente, abrir uma empresa aqui, mas não podia. Nós tivemos o caso aqui de moradores de uma rua no Jardim Maluche que entraram em contato aqui conosco, nós fomos até lá, ouvimos a empresa, inclusive, e eles diziam o seguinte: a empresa não poderia ter se instalado aqui. Eu imagino que nenhum órgão da prefeitura ia conceder uma licença se não pudesse, né? Uma empresa está lá, grande, estruturada, tal. O cidadão também pode ter acesso a essa informação para saber, aquele empreendimento pode ser instalado ali ou não? Tudo que pode e o que não pode em todos os imóveis é disponibilizado pelo plano diretor. Sim. Todo plano diretor está espacializado na consulta prévia. Então, assim, claro, eu vou ter que ter um certo conhecimento para interpretar o que o plano diretor está me falando. Então, eu tenho as tabelas de índices urbanísticos que vão me falar uso e ocupação. Quais são as metragens mínimas, as metragens máximas de lotes e quais são os usos permitidos naquele determinado local, né? Entrando especificamente de forma rápida, nesse caso da empresa da transportadora, todos os alvarás, no ano em que ela foi licenciada, estão de acordo com a atividade que ela exerce hoje. Obviamente que se ela quiser ampliar ou ter novas atividades, ela vai precisar passar por uma nova aprovação nos órgãos, e o órgão que vai licenciar vai analisar conforme a legislação urbanística vigente, né? Se é permitido ou se não é permitido. Mas o plano diretor está disponível tanto no leis municipais, quanto no site da prefeitura, quanto na própria consulta prévia. Ali vai sair tudo o que pode e o que não pode. Todos têm acesso a toda a região, todo o município. E com essa evolução que o André comentou antes, daí vai poder ser feita direto pelo portal. Então ele vai pelo menos saber se o uso, se aquela atividade já poderia estar ou não implementada. Automaticamente, como tirou ali a consulta, vai sair também. Eu digo até pelo fato de que são linguagens de difícil acesso. Eu consigo entrar lá e interpretar uma informação como essa, né? O próprio plano diretor, que é denso, né? Mas eu digo para o cidadão que não tem essa familiaridade não é nem com acesso à tecnologia. Tô falando realmente de interpretar, de ter condição de ter uma informação clara, porque aí gira muito burbúrio, né? Muito burburinho, né? Mas a espacialização da informação de qualquer dado que nós temos na prefeitura, ela traz essa leitura mais facilitada, né? Porque parece que quando a gente visualiza... Eu sou uma pessoa assim que se eu entro numa sala e eu não tem nada, eu não consigo visualizar. Para mim, se eu visualizo, fica muito melhor. Sim. Então, eu acredito que a grande transformação que a gente traz com a espacialização dos dados. A gente traz uma tradução mais simplificada, né, de toda essa legislação, de todas essas coisas que não são tão comum ao cidadão e que a gente tem que trabalhar lá diariamente, né? Eu acho que a interatividade do mapa, também, né? Porque assim, eu pego um anexo do plano diretor, por exemplo, eu vou ter mapas ali, mas é uma coisa estática, é um PDF. Então, para analisar, para saber onde é que está o meu lote, eu não faço nem ideia de onde que fica o meu bairro inserido dentro do município, se fica mais ao norte, se fica mais ao sul. Então, num mapa interativo em que eu procuro ali pelo nome da minha rua, eu já encontro o meu mapa, eu já vou entendendo qual mancha que sobrepõe do plano diretor, eu já consigo ir construindo uma cultura de entendimento da vizinhança também, entendimento do território. E isso é até uma questão de educação urbana, né? Exatamente. Porque a gente vai entendendo como que Brusque está constituído, qual que é a morfologia dele, né? Qual é a forma da nossa cidade. Simplesmente analisando esse mapa, dando zoom, visualizando, né? O que então, para é muito mim, importante. para mim é uma curiosidade. Aí a curiosidade de quem tô acessando, tô aqui dando uma navegada no site. Ver o tamanho da zona rural de Brusque, né? É grande, né? E a gente não tem essa dimensão, né? Da metade do município. Você tem uma boa parte ali, né? Sim. Principalmente aquela parte sul da cidade, né? Lá que eu chamo do biquinho do mapa de Brusque ali, que é toda a zona rural, do tamanho da zona rural e que se concentra em zona urbana na cidade. Já que tu citou o perímetro rural e urbano, nós tivemos aí as audiências públicas feitas pela prefeitura da revisão do próprio perímetro urbano, né? E do perímetro rural, que já está tramitando na Câmara, o projeto de lei 44 de 2025, ele deve entrar em votação essa semana que vem. Então, esse ano ainda a gente tem a nova revisão, ajustes que a gente chama, né? Os ajustes já previstos no plano diretor do ano passado, que a prefeitura teria o prazo de 1 ano para revisar o perímetro urbano, em que a gente fez essa
essa adequação do traçado do perímetro urbano e da delimitação dessa borda, né, do perímetro urbano. Então, alguns imóveis vão ser impactados que, ora, eles eram rurais e podem se transformar em urbanos. Até porque Isso tem bairros que cresceram aqui. Eu tenho visto, por exemplo, a região de Cristalina, por exemplo, aquela região, né? Bairros que estão crescendo e estão avançando dentro de zona rural, né? Isso. E também a questão da regularização fundiária, né? A possibilidade desses imóveis, desses núcleos rurais informais, que a gente não tinha conhecimento e que também não conseguia servir a infraestrutura adequada a eles, para que a gente consiga transformar eles da informalidade para a formalidade. Então, a adequação do perímetro urbano nesses núcleos também, ele tem esse objetivo, né? Foi o nosso principal balizador. E muitos imóveis no perímetro de 2015, que foi a nossa última revisão, eles eram cortados bem ao meio pelo perímetro urbano. Então, metade do imóvel era perímetro urbano, metade era rural. Então, um critério que a gente utilizou foi justamente a delimitação, que já estava geoespacializada, né? Então, a gente utiliza já o nosso sistema de informação geográfica como base de dados para a gente rever nossas futuras legislações. Isso é uma coisa também que... Uma coisa vai levando a outra, fica um ciclo virtuoso, né? Então, a gente utilizou esse traçado desses imóveis para delimitar o novo também traçado do perímetro urbano. Então, para não ficar essas inconsistências e essa insegurança jurídica em cima do meu imóvel. Ou né? seja, não é uma obra pronta. Vocês têm mais coisa para ficar trabalhando, Sempre. mais A coisa gente vai ter sempre. Permanente, né? Sempre. E no ano que vem a gente vai voltar aqui e vai falar sobre outras coisas que a gente vai estar evoluindo ainda, que a gente fez. E assim como a cidade acontece, Sabe né? que eu estava refletindo o seguinte, a gente fala, isso é tecnologia isso, né? E muita gente ainda tem dificuldade, mas é que a nossa geração aqui tá na nossa fase de transição. A gente pegou o analógico e tá... O pessoal que vem, essa juventude, que tem daqui a pouco, vai ser para eles vai ser fichinha, brincadeira, né? Coisa que hoje... básico, né? Exatamente, é o básico, coisa... esses tempos eu vi um comentário, não lembro de quem, na internet. O problema é que nós estamos, né? Nós estamos passando de uma geração para outra, né? Passando para essa geração que está aí, o que era lá, e passando para aquela, para muitos que não se adaptaram, o que está vindo por aí. Então, daqui a pouco isso aí vai ser brincadeira, né? Vai abrir lá. E a gente consegue ver o acesso de todas as gerações, na verdade. Exato. É muito interessante, assim, desde o estudante de arquitetura até a todo mundo, nossa né? tia Escolas, lá. Muito interessante. E essa informação que o André trouxe, a partir do momento que tiver a aprovação, ela já vai para a base da consulta e daí provavelmente vai ser mais um marco, né? Outro crescimento exponencial de acessos. De acessos, porque daí o pessoal vai querer retirar e fazer essas consultas para ver que perímetro que tá, né? Porque daí vai ser lá na consulta, perímetro urbano. Agora, esse negócio de 7 dias para 7 segundos é fantástico. Eu esses dias estava precisando resolver uma questão de ordem tributária e antigamente eu tinha que ir lá na prefeitura. Eu só entrei no WhatsApp, falei com a Ana lá da Procuradoria, a Ana já resolveu tudo, foi 5 minutos, assim, a coisa que antigamente precisava ir lá, tinha que dar tempo, e aí tinha uma época que a prefeitura só funcionava no período, quer dizer, tudo era dificultoso. Então esse 7 dias para 7 segundos, realmente ele não é brincadeira, não, né? A digitalização dos processos, ela tem que, os órgãos públicos, ele tem que acompanhar também toda essa evolução tecnológica, né? Verdade. Então, a gente está se capacitando, né, André? A gente vem trazendo vem buscando várias informações diferentes, fazendo essa construção para que o órgão público acompanhe essa evolução que tem fora que a gente sabe, né? Isso é uma cidade inteligente, né? Isso é uma cidade inteligente, é um dos pilares da cidade inteligente, assim, a informatização do ambiente real para o ambiente informatizado. E quantos benefícios isso traz para a gestão pública impacta diretamente o cidadão. Impacta o cidadão, impacta a nossa gestão também, né? Porque daí a gente consegue, todas essas pessoas que faziam antes a consulta ali, que ficavam fazendo manualmente, a gente conseguiu realocar para outras ações dentro da prefeitura, então... É um ciclo virtuoso. 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 Saímos do vicioso para o virtuoso.